Oi, pessoal. Nesta semana eu estou com uma das pessoas que tem a risada mais gostosa que eu conheço. Espero provocá-la algumas vezes no papo de hoje. Ia dar um pi Gigante. grandão. Tipo seriado de médico. Assim. Mas fala a pergunta de novo, já. Lá em casa, Eu não gostava se ela tá fora do padrão, Esse negócio de ela é relação a humanizada. exigência de que mulheres sejam... Não é mais um mimimi como todo mundo acredita. A gente tá aqui com Isadora, a amiga, professora, feminista, historiadora. Tudo de ruim nessa vida, né, minha gente? Tudo pra sermos bombardeadas. Exato. E esta semana a gente vai conversar sobre somos professoras e feministas. Como lidar? Como lidar? Eu acho que sempre foi difícil, né? Mas nos últimos tempos tem sido um pouco mais, assim. Muito em função desses tempos sombrios, assim, de questionamento, de coisas que a gente já pensava tão consolidadas, né, Jana? Assim, quando a gente pensa, por exemplo... Direitos e conquistas, Exato. Né? E falando especificamente sobre conhecimento científico, né? Eu fico pensando assim, daqui a 30 anos eu vou relatar para alguém que houve um movimento assim, fortíssimo em 2019, terraplanismo, movimento anti-vacina, esse questionamento da teoria da gravidade. Não, já tem questionamento quanto à gravidade? Super! Nossa, tô vendo uns vídeos, assim, que a princípio são hilários, mas, na verdade, na hora que o vídeo acaba, eu fico... Cara, a pessoa que fez esse vídeo acredita piamente. E tem alguém assistindo nisso, e acreditando, e tem alguém... Né? Exato. É difícil ser professora nesses tempos também por conta disso. Não que a internet seja algo ruim, muito pelo contrário, assim, mas ela não quero aqui falar aquela frase do Humberto Eco, assim, a internet deu voz aos idiotas, porque eu não acho isso, né, assim, meio escrotinho, assim, acho um pouco... Agressivo demais. E é uma frase meio bastante elitizada, né? Não se trata disso, mas ela coloca as informações numa velocidade, assim, e ela coloca tudo muito crível, né? Você coloca uma pessoa bem arrumada, séria, falando... Com uma retórica mais ou menos. Com aquela retórica sedutora, falando que não há vacina, que a vacina é algo horrível, E as pessoas acreditam. Isso cola de alguma forma. Então eu vou para uma pergunta mais básica, na verdade. Como é que você chegou ao feminismo? Essa é uma pergunta tão legal, Jana, porque as pessoas acham que tem um clique, assim. O que aconteceu para você virar feminista? Não existe um acontecimento, assim, um dia, pá, aconteceu isso. Tcharam, nunca, jamais. Eu tenho um aspecto da minha vida que eu acho que super contribuiu para isso, que é o fato de eu ser filha da minha mãe, né? A mãe que eu tenho. Assim, tive uma formação política em casa bem interessante. Minha mãe sempre foi militante, atuava no movimento estudantil de uma maneira muito ativa. Então, a formação política sempre fez parte da minha educação. Mas era uma formação muito relacionada às questões de classe e não de gênero. Sim. Sabe, assim, isso era um debate que não existia na minha casa. A gente ficava ali muito concentrada nas questões de classe. Então, de alguma forma, isso... É uma sementinha. Claro. Claro. E aí, a partir da observação, eu lembro, assim, muito, festas de família, por exemplo. É um exercício antropológico, né? Interessantíssimo aquilo, assim. Quando você tá ali... eu lembro que eu amava os domingos, assim, aqueles almoços de família. Minha família é muito grande. E aí, mas eu sempre observava e sempre me gerou um incômodo muito grande,
o fato de que as mulheres estavam ali sempre cozinhando, picando, ralando, lavando, servindo, arrumando. E os homens, não que eles não fizessem, né, ali alguma coisa, mas basicamente eles estavam sendo servidos. Dando uma mãozinha eventualmente. Isso, aquela... sabe o churrasco? Sim. Né? Carne, né? Carne é uma coisa masculina. Mas sim, que é uma coisa super ok fazer um churrasco. De fato, ali é uma ajuda interessante, né? Numa festa e tal. Mas sabe aquele grosso, assim, de fazer a comida, aquelas panelas gigantes? E na hora que terminava a festa, tava todas ali, assim, todas as tias, todas as primas, a avó, a mãe, limpando lá. E isso, eu nunca cutuquei alguém ali e falei, o que tá rolando? Tá estranho isso, porque é tão enraizado, né, e naturalizado. Mas isso gera uma coisa. Aí, anos depois, você começa a compreender a situação, assim. Sabe, de que aquilo ali é um trabalho não remunerado, né, travestido, muitas vezes, de cuidado. De cuidado. De feminilidade, né? Exato, doçura. Cuidado. E que acaba caindo na ideia de subserviência, né, Jana? Só aproveitando, fazendo uma mini propagandinha, eu e a Alana gravamos um vídeo há alguns meses sobre mulher tem que... Uma das coisas que a gente mais questionou foi isso. A mulher tem que ser dócil e fofa e humilde. E aí, já que é um bate-papo, eu queria contar a minha entrada no feminismo. Que é uma entrada familiar também. Eu venho de uma família, de ambas as famílias, tanto paterna quanto materna, de mulheres muito fortes, assim. Uma estrutura matriarcal, no sentido de as mulheres organizam as coisas, montam... Então, mulheres protagonistas. E eu achava isso lindo. Minha mãe é uma mulher que trabalha fora a vida inteira, independente, parará. Eu achava minha mãe um modelo de a mulher que eu quero ser. E me incomodava a festa de família. Jura? Aquele momento, então, todas as mulheres, a minha mãe, que é uma mulher fodona, eu considero minha mãe uma mulher fodona, todas as mulheres, minha mãe fodona lá no meio cozinhando, e os caras sentados no sofá. Tomando a cervejinha. E aí, no meu caso, eu questionava, e eu já recebi várias vezes a resposta, não, mas mulher faz isso mesmo. E isso foi o início do meu questionamento. E é isso, eu acho isso importante, assim, não é uma coisa, uma revolta, porque a gente cai também naquele estereótipo, né, a feminista raivosa, não se trata disso, assim. Não é que eu tenho raiva de festa de família, porque não é isso, né? Mas é isso, um incômodozinho, você vê que, de alguma forma, há uma hierarquia ali, você não consegue racionalizar bem sobre aquilo e tal, mas isso gera um incômodo no mercado de trabalho, né? Nós somos jovens adultas. Sim. Né? Mais jovens do que adultos. Não temos anos, décadas de carreira. Mas já tem um chãozinho bom pra gente compreender, assim, e se lembrar das nossas primeiras experiências profissionais e pensar, putz, nessa situação aqui aconteceu uma coisa muito grave que na época eu relevei. Nossa, naquele momento eu fui preterida. Sim. Porque sendo mais competente, porque tinha ali chegou uma pessoa, chegou um cara e tal. Coisas que 10 anos atrás você falava, você só se diminuía. Ai, por que eu tô fazendo de errado? Você usar esse limite temporal, eu acho interessante, assim. Eu já tô há mais de uma década no mercado, né? A gente virou, no meu caso eu virei a primeira década, você também, né? No mercado de trabalho. E aí eu fico lembrando de quanto 10 anos, 12 anos atrás eu tava no mercado e eu aceitava coisas que eu não aceito hoje. E aí eu queria conversar com você sobre a figura da feminista chata. Chata, implicante. Implicante, mimimi. Eu acho que as pessoas estão incomodadas porque hoje elas não são tão livres para serem idiotas como eram antigamente, né? É isso. Eu acho que essa pecha de mimizenta, né, implicante... Nossa, mas você não deixa passar nada. Não dá pra conversar assim. É uma falta de disposição para compreender a luta, né? Para olhar, né, perceber para além do seu mundinho, assim, para isso também, eu acho que tem muito a ver, assim,
com uma falta de entendimento de alguns conceitos, por exemplo, quando a gente fala de privilégio. Sim. Né? Então, há um privilégio em ser homem numa sociedade machista. Se vivemos numa sociedade racista, há um privilégio em ser branco. Se estamos numa sociedade homofóbica. É um privilégio em ser hétero. E aí, quando você fala privilégio, essa pessoa que está num lugar privilegiado se sente ofendidíssima. Uma vez eu estava num bate-papo, assim, de redes sociais e tal, e uma moça me questionou e falou, eu não aguento mais ouvir falar em privilégio branco, porque eu trabalho muito, eu pago meu aluguel, eu pago as minhas contas. E aí, essa hora é uma hora difícil, porque a nossa tendência é falar, putz, ai meu Deus do céu, essa pessoa não entendeu. Mas como somos professoras, né, acho que a gente tem um aquela... papel. Exato. Tá. Você está falando aí de ser professor, ser educador, pelo menos deveria ser. A gente exerce o papel de educar as pessoas além da sala de aula, porque a sociedade é isso, né? Uns educando os outros e convivendo. E aí, como é que essas suas posturas pessoais se refletem na relação com o aluno? Eu acho, Jana, que no meu caso, certamente no seu também, há uma diferença, porque os nossos alunos, eles têm assim uma abertura de falar, de chegar e falar, mas eu vi um vídeo na semana passada que não está em desacordo com o que você está falando. Me explica melhor. Assim. Então, é uma relação de afetividade, né? Uma coisa assim, eu sou bastante freiriana, né? Então, o professor, ele tem que ser um educador e ele tem que ter uma relação afetiva com o aluno. Isso não quer dizer que você não vai ali deixar de ter uma postura de professor, né? Mas a afetividade e a abertura para o diálogo. Então, isso é uma coisa que facilita muito. Sim. Quando você tem uma postura aberta ao diálogo, os alunos trazem questões e eles refletem junto com vocês, e eu acho isso muito bom. E aí, claro que a gente cai de novo naquela história, o professor doutrinador. Isso que eu ia te perguntar, tem aqui a perguntinha, e esse negócio de professor doutrinador? Então, adivinhei a pergunta. Tava plantando a discórdia. Pois é, o professor doutrinador é um delírio. Coletivo, infelizmente. É um delírio atual, assim. E vamos lá, por que é um delírio? Essa ideia de que o professor doutrina, então ela parte do princípio de que o único agente de socialização do aluno, do indivíduo, é o professor. E de que essa relação é vertical e de sentido único. Claro, perfeito. Então, em primeiro lugar, os agentes de socialização, eles são vários, né? Então, você tem a família, você tem os amigos, o círculo, a igreja, as instituições, a mídia. E o professor, coitado. Que é ali o cocô do cavalo do bandido. Tadinho do professor nesse processo. Por quê? Nós temos encontros de 2 horas. Quando muito. 2 horas, né? 1 ou 2 encontros ali por semana. Que você tem um cronograma apertadíssimo para cumprir. Metas e prazos. Prazos. E as pessoas acham que o professor vai entrar em sala e ler um manifesto e falar os 10 mandamentos do sei lá, o que você precisa, né, fazer. Você tá ali cumprindo um cronograma, muitas vezes, sabe, correndo contra o tempo. Então, acho que pensar nessa questão da socialização é uma coisa muito importante. E pressupõe também que o aluno é um indivíduo frágil que só absorve essa que eu ia agora. O tempo todo. Por essa aí que eu ia agora. Eu acho ofensivo o conceito de professor doutrinador. Não pra gente, pro aluno, né? Pro aluno. Porque que loucura é essa de pensar que eu vou falar algo e que o meu receptor vai absorver completamente... Passivamente. Isso é uma loucura, né? Porque é isso, o indivíduo, ele está sendo bombardeado
com um mundo de informações, e a construção dele como um ser pensante não é totalmente dependente do professor. Sim. Ele é só mais um agente ali. E que eu considero fundamental, né, Jana? Fundamental. Por nesses tempos que a gente estava falando ali no começo de questionamentos ao conhecimento científico, essa é a hora de valorizar o conhecimento, Claro. de valorizar a construção. Eu gosto muito da expressão construção de conhecimento para falar de educação, porque é algo que eu faço junto com o aluno. Exato. Eu te perguntei se acha que melhorou ou piorou. Por incrível que pareça, eu acho que melhorou. Mas melhorou porque eu acho que eu e você ganhamos, e todos os professores, ao longo dos anos. A gente vai ganhando maturidade nas próprias opiniões, nos próprios posicionamentos, e quanto mais maturidade, mais a gente está aberto para o diálogo. Eu já tive alunos que tinham ideologias e posturas políticas diametralmente opostas às minhas. E quando ambos estão abertos para debater de verdade, não é uma guerra, Isso. é sensacional. Né? Que é a ética da discussão. Estamos ambos abertos para eventualmente mudar de ideia. É engrandecedor. É lindo. Né? Que é o princípio da educação. Então, também acho que não existe doutrinação. Acho, né? Não sei. Pode ser que esteja doutrinando agora. Eu tenho certeza. Né? O espaço do conhecimento, ele nunca vai ser um espaço de doutrinação. Jamais. Porque é isso aí. O conhecimento, ele pressupõe a construção coletiva, exato, juntos. Né? Beleza, então acho que eu já fiz uma polêmica. Tá pronta para uma segunda polêmica? Ou tem uma pergunta boa? Segunda polêmica? Vai. Eu juro, eu não vou fazer nenhuma reação facial, tá? Tô quietinha. Existe homem feminista? Não. Por que, Você acha que existe, Jana? Sem expressão facial. Eu acho que é muito difícil que um indivíduo que se beneficia de uma estrutura de assimetria de poder seja capaz, de fato, de destruir a estrutura de assimetria de poder, mesmo que ele queira muitíssimo. Fechou. Fui muito equilibrada na resposta? Você brilhou. Muito. Mas então, vamos conversar sobre o feministo? Porque a gente tá aí convivendo com feministas. Eu adoro esse nome. Ai, meu Deus. Vamos. Mas em primeiro lugar, o conceito, o homem feminista, não existe isso. Não existe. Mas eu tô aqui super antenado na causa. Aí que legal, que bom. Que massa, parabéns. E zero ironia nisso que estamos falando aqui, né? Que bom mesmo. Mas quando você se diz, um homem que se diz feminista, eu acho um problema muito, muito grave. Mas deixa a pessoa falar o que ela quiser, se colocar como ela bem entender. Não é bem assim. A linguagem tem poder, né, Jana? Sim, as palavras. Você mais que ninguém sabe disso. Então, o conceito, ele está dizendo que você integra um movimento, e o que une as mulheres em torno desse movimento é uma opressão comum. Então, ainda que você não seja um abusador, um homem violento, você se beneficia de alguma forma. Direta ou indiretamente, o patriarcado te favorece. Claro. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu participo de um monte de rodas de conversa, de discussões e tal. E aí uma vez eu participei de uma roda de conversa sobre a quarta onda do feminismo, né, e tal. E aí um cara levantou a mão e falou sobre que ele se sentia muito solitário na luta feminista. Então. Cara. Edição, por favor. E eu sou uma pessoa que eu não consigo, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, sério, velho? Nem aqui você deixa a mulher falar? Você concorda que é muito simbólico? Demais. Jane, isso já aconteceu várias vezes. Numa roda de mulheres pra mulheres, conversando sobre mulheres, o cara se sente na posição de tomar a palavra e falar que ele se sente
sozinho nesse lugar de homem desconstruído. Isso é muito privilégio. E ele se sentir confortável num ambiente feminino para falar isso. Jana, que dia! Imagina você num lugar, num espaço para homens, você vai se sentir confortável para levantar a mão e falar alguma coisa. O privilégio tá aí, percebe? Sim. Né? Então, ainda que esse cara seja super bacana e aliado da causa, Fofo, lê olha aí o sobre, privilégio. parabéns. Olha aí. Agora, essa das palestras, toda vez que eu tô palestrando sobre o tema, eu espero, vai vir. E aí, quando o homem... Três certezas na vida: a morte, os boletos e o feminista. E o feminista. E sempre, aí levanta a mão e fala assim, então, mas assim, você poderia falar sobre como o machismo afeta também os homens. E aí eu falo, como, do que você tá falando? E aí a pessoa faz assim, porque o homem não pode chorar, o homem não pode expressar os sentimentos. Né, tem essa pressão por sermos sempre os másculos. E aí eu falei, cara, beleza, você tá certíssimo. A gente precisa sim debater masculinidade tóxica. É claro que a gente precisa. Sim. Mas... não sou eu que vou fazer isso pra você, amigo. É isso. Criem espaços entre os homens pra falar sobre masculinidade tóxica. Que é uma dica. Se tem algum rapaz me assistindo agora, se tem uma moça, indique para o seu rapaz. Se tem um rapaz, indique pro seu rapaz. Isso! Conversem sobre masculinidade tóxica. Vamos criar um grupo pra debater masculinidade tóxica. E não ir lá num espaço feminino. Numa roda de conversa, uma palestra sobre feminismo. Olha, o meu tema aqui é a condição feminina, é a luta das mulheres, sei lá que tema que eu tô falando. Eu não estou falando sobre masculinidade tóxica. E eu não acho que esse seja um assunto desimportante. Mas a pessoa tá ali pra enfiar, sabe, goela abaixo. Discutam sobre mim, pelo amor de Deus. Poxa. Né? Tá, então te contar uma outra história. E aí eu quero a sua opinião. Estou eu conversando com alguns homens muito abertos, muito desconstruídos, sobre episódios de machismo que beiraram até a misoginia explícita. Conversando sobre um certo episódio em específico. E aí um dos homens virou pra mim e falou assim, mas eu quero entender o feminismo e as pautas feministas e as reivindicações. Aí ele falou assim, sensacional. Vou te passar uma listinha de livro, de vídeo, boa, de palestra, de coisas que você pode assistir, que você pode... Aí ele virou pra mim e falou assim, mas não tem como você me explicar? Porque eu não sou muito de estudar, não. Milagre a gente ainda não tá fazendo, amigo. Então, aí eu fiquei pensando que ele quer que eu seja a mãe feminista dele. Que vai sentar ele um dia e dar uma aulinha sobre a história do feminismo, as vertentes. E como olha como isso é simbólico do homem sendo servido. Isso. Mais uma vez, estamos ali para servir aos homens. Porque quando a gente quer entender algo, Jana, dá trabalho. E a gente se vira. A gente se vira, assim, e sofre, né? Senta a bunda na cadeira e vai estudar. Não é assim que a gente estuda? Não foi assim que você cresceu dentro do seu feminismo? Poxa. Fui estudar, fui ler, fui conversar, fui escutar. Jana, é tão lindo você falar isso, porque esse é um outro estereótipo também, assim. Ontem mesmo me chamaram de alienada numa rede social. Você é feminista alienada. E Mas como assim? Eu achei super engraçado. Alienado, vocês querem cortar pintos? E eu adoro esse... Talvez sim. O estereótipo de cortadora de pintos. Gente, que loucura! Então, você é alienado, você é aqui, ó, cega. Você só enxerga. Aí eu fiquei, gente, é justamente tão o contrário. Você construindo um olhar, tão o contrário. Né? A gente lê tanto, assim, quando a gente fala, por exemplo, né, das vertentes, das linhas, da historicidade do feminismo. Gente, é tanta coisa para ler, tanta coisa para aprender. E eu gosto muito, como professora de história, né, eu não posso deixar de sempre pensar nessas questões, assim, na historicidade da luta das mulheres. Sim. Então, gente, o último livro que eu li, Jana, chama-se Feminismo Tático, de Berta Lutz. Tá, eu vou anotar. Nossa. Anota aí, gente, repete. O Feminismo Tático, de Berta Lutz. É da Raquel Soyet. Eu não sei se o sobrenome dela se pronuncia dessa forma, mas depois a gente dá uma googada. Google básico. E é um livro, assim,
tão maravilhoso, porque a Berta Lutz foi uma feminista no início ali do século XX no Brasil, e ela era bióloga, cientista, pesquisadora. Uma referência na ciência brasileira. Referência, a gente não sabe disso. E foi crucial, fundamental para a conquista de direitos no Brasil no início do século XX. E eu não estou me referindo só ao voto. Sim. Porque quando a gente fala em feminismo, é isso que todo mundo pensa. Direito votante. de voto, conseguiram o direito de voto, acabou. Tá tudo Tá garantido. tudo resolvido. E aí, quando a gente pensa, mulheres poderem estudar, Jana, isso foi uma luta histórica, dificílima. Mais do que o poder, mas assim, não ser proibido é diferente das mulheres chegarem lá, né? Claro. E eu não tô falando de entrada na universidade, tá, gente? Nós estamos falando aqui de ensino médio. Sim. A Berta Lutz foi uma grande defensora da entrada de mulheres no ensino médio, que não tinha esse nome à época. Mas quando você ali terminava, o que hoje é o 9º ano, também não existia na época, não sei, ginásio talvez é a nomenclatura correta. Você terminava ali o ginásio, então o que você tinha? Os meninos indo para uma outra fase, né, da sua formação escolar, que seria hoje o ensino médio, preparados para entrar na universidade. Claro que estamos falando aqui de uma classe muito social específica. Mas as meninas iam para as escolas de corte e costura, cozinha, e aprender a decorar a casa. E aí a Berta Lutz falou, gente, tem que igualar o ensino secundário. Isso foi um bafafá na época, as pessoas acham que isso é absolutamente natural. Né? Que o fato da gente poder estudar trata-se de um amadurecimento natural da democracia. Ora, algo que aconteceria inevitavelmente sem isso luta. Isso não existe. Por isso que estudar história é uma coisa linda, mágica, incrível. E ser professora de história é uma coisa tão... Jana, é emocionante. É emocionante. Porque você compreende que o que você tem é fruto de alguém que foi lá e brigou muito. E se sacrificou de várias formas, né? De várias formas. Então, por exemplo, eu vejo professores de história, quando a gente está ali explicando, era Vargas. O que a gente coloca ali, né? Era Vargas, ali 1932, Código Eleitoral, voto feminino. É um tópico. No seu quadro, né? É uma setinha. Voto feminino. Cara, as mulheres foram presas, espancadas, sabe? Morreram, entraram em combate com a política. Não estou falando só do Brasil. Isso é uma luta internadas muito difícil. como loucas, algumas. Internadas como loucas. É isso aí. E no caso do Brasil, a luta pela equidade na questão da formação escolar foi duríssima. Já as mulheres entraram maciçamente na universidade na década de 70, não estou falando do século XIX. Eu estou falando de 1970. Tá aqui do lado, né? Ontem. E ainda hoje, quando a gente pensa nos cursos mais concorridos, nos mais historicamente tidos como masculinos, a gente vai ver que a presença feminina ali é baixíssima. Com números, né, muito próximos de 50 anos atrás. Ou seja, eu acho que a gente tem muitas coisas para comemorar, muitas coisas para celebrar. Eu não gosto também desse feminismo que só fala da falta. A gente tem também que comemorar os avanços, porque senão fica parecendo que eles não foram difíceis de serem alcançados. Né? Por isso ele tem que ser celebrado. Mas, por outro lado, a gente também tem que pensar, olha aí como as coisas não estão resolvidas, né? Por que a gente ainda precisa do feminismo? Isso é um dos pontos. A gente estava conversando sobre ser professora, ser feminista, conhecer as conquistas, celebrar as conquistas, e a gente chegou no finalzinho do nosso encontro. Pelo menos na frente das câmeras, porque a gente está aqui combinando um vinho depois. Vocês podem participar, a gente grava umas coisas nos stories. Mentira, jamais. Vamos. Não, para acabar com a nossa reputação. Mulheres não podem beber. Mas vinho pode, não, mais feminino. É verdade. Eu queria fazer a parte de indicações. Vamos lá. Tá, então eu vou indicar um, você indica um, eu indico um, você indica um? Fechou. Eu
tô encerrando agora um livro que eu tô encantadinha, porque ele é gostoso de ler. E eu acho que talvez seja uma boa entrada para as pessoas na discussão sobre o feminismo. Eu tô lendo O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, que é gostoso. A Bell Hooks escreve de um jeito que eu acho afetivo. Uhum. Né? Às vezes, você começar numa leitura muito teórica é meio árido. Então, Com certeza. tô apaixonadinha, assim. O Feminismo é para Todo Mundo é um livro para todo mundo. Eu trouxe aqui um livro que ele pera, eu tô pensando aqui o que eu vou começar. Esse aqui é maravilhoso. Já. Eu Tá? não conheço, eu tenho que ler. Pois é, a Safiotti, Eliette Safiotti, é uma pesquisadora brasileira. Claro, já na década assim, de 60, 70, a Safiotti já estava pesquisando sobre gênero no Brasil. Uhum. E esse livro aí, especialmente Gênero, Patriarcado e Violência, é um livro rápido, né? Então, facinho, tranquilo e muito impactante, né? Porque ele é facinho, rápido e tranquilo, que ele é superficial. Uhum. Então, você vai conseguir entender aí muitas coisas interessantes. Por exemplo, tem uma parte, tem uma passagem aí do livro que a Safiotti comenta sobre uma pesquisa que ela fez com meninas estupradas pelos próprios pais que engravidaram dos próprios pais. Uhum. E Jana, é muito interessante para a gente compreender a ideia de que somos objeto e de que somos propriedade de alguém. Então, quando a Safiotti entrevistou esses pais, é comum na fala de praticamente todos eles. Mas eu que fiz ela. Eu que sou o pai. Eu não vou fazer e criar para outro vir e levar. Como se fosse, de fato, é isso. É difícil. É uma leitura difícil. Nossa. E mais difícil ainda, nessa mesma passagem, a Safiotti comenta a entrevista que ela fez com as mães dessas garotas. Portanto, com as esposas dos estupradores. E qual é a fala recorrente entre as mães? Olha, se eu aguento esse fardo, por que elas não podem? Por que a minha filha não pode me ajudar? Uhum. Então, a ideia de que aquele casamento, aquela relação é um fardo. E que cabe às mulheres carregar fardos ao longo da vida. Então, Gênero, Patriarcado, Violência. É um livro bem, bem impactante, assim, necessário. Beleza, aí você trouxe mais coisa aí. Posso? Pode, vai lá. Vamos lá. Esse aqui, gente, eu sempre tento variar nas dicas, mas esse aqui eu não aguento. Eu não aguento, porque é um livro muito maravilhoso. Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Esse livro aqui, ele é um clássico do feminismo branco, digamos assim. Afinal de contas, a Virginia Woolf é uma mulher inglesa, né? Tá ali no início do século XX, mas tem muitas coisas que a gente pode extrair daqui que são muito fundamentais, eu creio. Então, a começar pelo título do livro, né? Um Teto Todo Seu. Por que esse título é maravilhoso? Porque o que é um teto? Não é... A Virginia Woolf não está falando de casa própria, de ter um imóvel próprio, não é nada disso. Um teto todo seu é você poder ter um cômodo, um quarto na sua casa em que você pode entrar e ser livre para exercer a sua criatividade, a sua intelectualidade. Porque mulheres, início do século XX, Sim. você não tem tempo de entrar no quarto e ler um livro. Até porque mulheres não leem. Né? Então ela fala aqui nesse livro, por exemplo, da Jane Austen, né? Grande escritora inglesa também do século XIX. A Jane Austen escrevia escondido, porque mulheres não escreviam. Porque a intelectualidade não é uma característica feminina. Exato. Então, um teto todo seu é um espaço onde você possa exercer a sua criatividade intelectual. E para isso, então a Virginia Woolf vai elencar assim, algumas características importantes, né, que as mulheres precisam ter. E ela vai chamar a atenção para a independência econômica. Sim. Por isso nós estamos falando aqui de um feminismo branco, né? Já que você falou de feminismo branco, eu entro com uma outra referência que foi a minha porta para o feminismo negro. Sim. Que foi o Mulheres, Raça e Classe, Nossa, da Angela Davis. Que foi, acho que a primeira vez que eu pensei assim, olha, eu não apenas sou uma mulher,
mas eu sou mulher negra, origem classe baixa. Eu nunca tinha visto, até ler esse livro, essa interseção, já que a gente está falando de um feminismo interseccional, entre essas categorias, e foi um trem assim, Se caralho, cruzam toda hora. porque o machismo, o racismo e o classismo são várias faces de um mesmo problema. Então, continuando falando sobre, estamos entrando no feminismo, eu vi que você está com um livrinho fininho, bonito, Pois colorido. é. Então, eu trouxe uma autora brasileira, inglesa, e uma nigeriana, que amamos. Eu vi o vídeo da Babi, que a Su me mandou, eu também gosta da Chimamanda. E esse aqui é um livro, Sejamos Todos Feministas. É uma palestra, né, que a Chimamanda deu. É um livro muito, olha, gente, e denso. Então, nunca li nada. O que você acha que eu devo ler, Isa? Chimamanda, Sejamos Todos Feministas. Eu vou contar um segredinho. Eu tenho um kitzinho. Kit Todas as minhas Chimamanda? amigas, juro, as minhas amigas que engravidam, os meus amigos que engravidam, eu dou um parzinho de livros. Que é Como Criar uma Criança Feminista e Sejamos Todos Feministas. E aí eu dou os dois de presente para todas as pessoas que engravidam. Nossa, que presente. Então eu tenho várias edições lá em Maravilhoso. casa e tal, bonitinho, já embalado. Que a pessoa engravidou, toma aqui. Boa. E se a gente tá falando de um feminismo mais palatável para início de conversa, antes da gente começar a nossa conversa, eu tava falando que eu encontrei um macho palestrinha na minha vida recentemente. Foi um momento bem bizarro. E aí, tendo encontrado esse macho palestrinha, eu queria indicar um livro. Tá todo mundo rindo nesse instante. Raquel, que tá atrás aqui, tá rindo. Suelen, manda aí um salve, Suelen. Eu encontrei um macho palestrinha recentemente, enquanto ele palestrava do alto da sua iluminação pessoal, eu não conseguia não lembrar de um livro que eu ganhei da Letícia, que é Os Homens Explicam Tudo para Mim, da Rebeca Solnit. Com uma capa maravilhosa. Então eu também... Um beijo, macho palestrinha. Esse livro é pra você. No início desse livro, ela conta Uma palestrância. uma palestrância sensacional. Eu queria agradecer a Isadora maravilhosa. Vocês viram alguns trechinhos dessa gargalhada maravilhosa. Sinto muito, vocês não vão participar da melhor parte do papo, que será o vinho pós-papo. Posso deixar Dá um beijo, Ô, um gente, tchau. eu queria só explicitar, assim, a minha felicidade de estar aqui contigo, Jana, porque eu tenho muitos ex-alunos do ensino médio que estão contigo no pré-vestibular, e aí eles sempre entram em contato comigo, perguntando assim, vocês são amigas? Nossa, você e a Jana... E eu fico tão feliz com isso, porque os alunos sentirem de alguma forma a nossa sintonia, eu acho isso maravilhoso. E a gente aproveita esse vídeo para se aproximar, porque a gente se admira à distância nas redes sociais. Muito obrigada, Jana. Seguimos juntas. Muito obrigada. Misândricas. Beijo, gente. Até mais.